Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o queridinho das redes sociais, o carrossel. O que tem uma alta taxa de cliques, uma alta taxa de engajamento, então ele é muito usado hoje em dia no Instagram. E eu tenho, referente ao carrossel, duas notícias, uma boa e uma não tão boa assim. A boa é que você consegue fazer o carrossel em todos os programas. Você consegue fazer no Illustrator, no Photoshop, no Corel e no Canva. E a gente tem uma playlist aqui no canal, né, que faz o comparativo desses quatro programas, um vídeo ensinando a fazer a mesma coisa nos quatro programas. E a notícia ruim é que, pro caso do carrossel, não vai dar para fazer em um vídeo só, porque o vídeo ia ficar muito longo. Alguns programas é mais fácil, eles já criam as pranchetas no tamanho que você define, então eles já cortam esse carrossel para você ter as partes divididas para postar. Outros programas você vai ter que fazer a imagem total, comprida, e usar algum outro aplicativo ou outro recurso para fazer esse corte. Então, um vídeo só ficaria muito longo. Vou fazer um vídeo para cada programa, todos falando de carrossel, os próximos vídeos de agora. E vamos começar pelo Illustrator. O Illustrator é um dos que tem essa facilidade, né, de criar as pranchetas no tamanho que você definiu e na hora de você salvar já ter esse corte. E é o programa com mais trabalho. Então vamos começar por ele. Fiz um carrossel aqui de modelo, como incentivo também para você seguir o canal, ativar as notificações, compartilhar se o canal te ajudou de alguma forma e também para incentivar o canal a crescer. Como eu sou um pouquinho ruim, sou nova nisso ainda, para pedir essa inscrição, eu já deixei aqui na tela aquele fica a dica para você não deixar de se inscrever. Então, quando a gente vai fazer um carrossel, a gente vê a marca das pranchetas, né? Então, todos os ícones, tudo que tiver entre essas duas pranchetas, né? Fazer essa divisão, tiver pegando na marca, nesse risco entre as pranchetas, ele vai ser cortado. Ele vai estar metade em uma imagem, e você passou a fotinho, né, do Instagram para o lado, a outra metade vai estar na próxima imagem. Então, é bom que você deixe um espaço, né? Um espaço de respiro em volta dessa marcação, para que você não corte nenhuma informação importante, que você não corte nenhum texto, não deixa nenhum texto dividido entre duas pranchetas, que a pessoa vai estar lendo o texto e vai ter que mudar de página para ler o restante e voltar a página para ler a linha de baixo. Fica confuso, a pessoa não consegue entender o seu conteúdo e acaba saindo da sua publicação. Então, não é usual esse tipo de divisão em carrossel. É também tudo que está para fora da sua prancheta, você enxerga a sua prancheta branca e o restante do Illustrator vai ser cinza. Então, tudo que tiver na área cinza, tudo que tiver para fora da sua prancheta, ela não vai aparecer na sua arte. Como, por exemplo, esse pedaço aqui, esse pedaço da foto, você tem que ter ciência que tudo que está para fora dessa risca não vai aparecer. Então, você tem que trabalhar dentro dessa área. No Illustrator, tem alguns modos de você criar essas pranchetas uma ao lado da outra. Vamos começar pelo mais simples. Você já decidiu que você vai fazer um carrossel, você vai abrir uma prancheta de trabalho nova só para esse trabalho, né? Para esse carrossel. Então, como é que você faz? Você vem em arquivo aqui em cima, novo, e aí você coloca a medida que deve ter esse seu arquivo. Hoje no Instagram a gente está usando o formato de 1080 por 1350. Antigamente, quando era aquele formato quadrado, a gente usava 1080 por 1080. Como o feed está mudando, está adotando esse formato que ocupa mais área, né, do celular, mais área do feed, a gente usa esse formato de 1080 para 1350, tanto para post estático quanto para carrossel. Ele vai acompanhar essa medida. E aí você define quantas imagens você quer no seu carrossel, quantas fotinhos que a pessoa vai passar lá. Vamos supor 6. Mas quando eu defino isso no Illustrator, eu coloco só o tamanho e a quantidade de pranchetas. Se eu clicar em criar aqui, ele vai fazer a prancheta aleatoriamente, como está configurado lá. No caso, algumas em cima, outras embaixo e com espaço no meio. Isso não adiantaria para você criar um carrossel. Vou fechar aqui e vou fazer novamente. Criar novo, essa mesma medida, 6 pranchetas,
mas eu desço e vou em mais configurações. Aqui em mais configurações eu consigo determinar como que eu quero essas pranchetas. Se vai ser uma linha, desce e continua uma linha, se eu quero uma linha de assim e continuo assim, colunas, né? Na horizontal, na vertical, como que você define? Eu quero todas elas na sequência. Então, eu clico aqui, organizar todas em uma única linha. E tem espaço entre essas linhas? Agora tá com 20 pixels, mas eu não quero espaço. Eu quero elas todas grudadinhas uma do lado da outra. Então, eu deixo 0 aqui. Aí sim, criar. Em modo de cor, como você vai fazer uma arte pro Instagram, para a tela, o ideal é que a cor seja RGB. Então, você pode fazer essa alteração, ele vai ficar com essa notificação de erro, te falando que para impressão esse modo não é o correto, uma vez que o Illustrator é um programa profissional que inicialmente foi criado para trabalhos gráficos, mas isso não vai interferir no seu trabalho. E aí você manda criar o documento. Agora sim, ele criou as 6 pranchetas, uma do ladinho da outra. Mas vamos supor que eu não abri um documento só para isso. Eu estou lá trabalhando, estou criando posts lá do meu calendário editorial, do meu mês de conteúdos. Então, eu já fiz algumas artes estáticas aqui, todas nesse formato. E agora eu vou fazer um carrossel. Então, como que eu faço? A partir de uma prancheta, você consegue duplicar elas e deixar todas alinhadinhas. Quando você está trabalhando, a sua área de trabalho está assim. Para você alterar essa prancheta, você vem aqui em editar artboard. Ou, se estiver em português, vai ser editar pranchetas. Então, você clica nele e ele abriu esses nozinhos aqui, né? Indicando que essa sua prancheta está editável. Então, você pegando a prancheta, clicar, arrastar ela e apertar Shift e Alt no teclado, a sua flechinha virou duas, ó. Ela tem uma flechinha branca somada à flecha anterior. Isso significa que você está fazendo uma cópia. E agora, quando você clica no Shift, significa que você está fazendo uma cópia e essa cópia não se move para cima e para baixo. Então, ela vai seguir a mesma linha. Então, você consegue criar uma prancheta aqui do lado e ir criando outras. E aí formar as 6 pranchetas, 7, 10, quantas você precisar para aquela criação. Isso sem interferir aqui nos outros posts que você já fez nessa área de trabalho. Ou ainda, você criou lá várias pranchetas achando que você ia fazer post estático e mudou de ideia. Não vou fazer só 2 carrosséis. Vou fazer só 1 ou 2 carrosséis. E aí você pode editar essa prancheta e determinar. Eu quero ter linhas e colunas e sem espaçamento. Então, ele vai fazer as linhas e colunas sem espaçamento. Não, eu quero 10 folhas, uma ao lado da outra, numa coluna única. Aí ele vai também mudar para esse posicionamento. Você pode ir alterando e reajustando a organização das suas pranchetas. Aí tá, criei lá quantas páginas eu preciso, criei minhas imagens, lembrando que tudo que eu colocar entre elas vai ser dividido, né, nas imagens, né, em 2 páginas lá no Instagram, e tudo que eu colocar em uma vai aparecer numa imagem só. Então é ideal respeitar as margens. E aí eu tenho lá, meu carrossel tá prontinho, é esse aqui que eu vou postar. Como que eu salvo isso para ter essas imagens divididas? Você pode fazer isso também de 2 formas. Ou você clica em cada uma das pranchetas, vou clicar na primeira, arquivo, exportar para o web. Esse exportar para o web, ele vai manter as configurações que você colocou, de 1080 por 1350. O tamanho vai ser exatamente esse. Vai manter a cor RGB, vai manter o tipo de arquivo que você definir aqui, né? Que o ideal é que seja PNG. E aí você coloca em salvar.
Vou salvar aqui no carrossel 1. E aí você vai colocando, vai clicando na próxima, e aí você vai ter que fazer isso de 1 em 1. Exportar para a web, salvar 2. Ou você pode, em arquivo, exportar como, ticar em esse, usar as pranchetas e deixar marcado tudo. Ou as pranchetas que você precisa, por exemplo, se você tem várias pranchetas nesse documento, mas o seu carrossel é de 1 a 5, você coloca o intervalo de 1 a 5. Mas nesse caso será tudo. Então, exportar. Ele vai perguntar, né, como ele está em PNG, se você quer o fundo transparente ou branco, deixa branco mesmo e ok. Mas quando eu vou lá ver minha página do carrossel, ele está pensando que ele está exportando as imagens. Quando eu venho aqui para minha página, ó, esse aqui foi a que eu exportei para o web. Se eu venho em propriedades, eu tenho aqui o arquivo em 1080 por 1350, exatamente como eu coloquei lá. Se eu pego esses daqui que ele tá salvando com o meu exportar, eu vou lá em propriedades. O arquivo tá com 4.500 por 5.625. Os pixels dele, a largura tá em 4.500 e a altura 5.625. Ele expande para dar maior qualidade por esse trabalho. Quando você manda exportar como PNG em alta qualidade, com otimização de imagem, para ficar com uma qualidade melhor, ele expande. As proporções serão as mesmas, mas ele vai estar mais pesado. E quando você vai colocar isso no Instagram, o Instagram comprime, porque ele não quer carregar uma imagem tão pesada assim. Não é vantagem para ele. Então ele comprime como ele acha que deve. Então às vezes ele comprime demais e você salvou um arquivo super em alta e ele vai postar com baixa qualidade, que a compressão dele não é ideal. Então quando você vai salvar para a rede social, o ideal é que você salve de 1 em 1 mesmo, mandando salvar para o web, porque aí você vai ter certeza que o seu programa vai estar salvando na melhor qualidade daquele formato. Então o Instagram não vai ter o que comprimir e não vai atrapalhar na qualidade da sua postagem. E para fazer o carrossel no Instagram, você pode seguir esses passos. Me diga aqui se você já sabia. Se você faz dessa forma, faz alguma coisa diferente. E não deixa de se inscrever no canal para você poder ver os próximos vídeos. Nessa próxima semana, né? Semana que vem, eu farei o carrossel nos outros programas e trago algumas outras curiosidades. Até mais, até os próximos vídeos.